Missa pelos falecidos: Jacinta Alves de Souza, Domingos Alves de Souza, Maria Ileni Mendes, Antônio Vaz de Souza, Enoque Belarmino da Silva, Raimunda Inácia dos Santos. Pelo aniversário de Maria Luísa dos Santos Silva. Pela saúde de Adailson José de Freitas, família Barbosa e Nepomucena, família Lima, todos os enfermos do mundo, Zenaide Mendes, Luiz José Gonzaga Neto. Para que Jesus proteja a todos os militares, pelo fim da pandemia, pela cura e libertação da família Silva Ramos, pelas famílias, pela cura do coronavírus, pelos desempregados e por todos os seminaristas de nossa diocese. Missa do quarto domingo da Páscoa. Irmãs e irmãos, celebrando este quarto domingo da Páscoa, também chamado de Domingo do Bom Pastor, podemos experimentar com força transformadora as graças do ressuscitado que está no meio de nós e que nos conduz a caminhos seguros e felizes. Também hoje celebramos o 57º Dia Mundial de Orações pelas Vocações. Nesta Eucaristia, coloquemos diante do Senhor os nossos pastores e todos os agentes de pastorais que estão a caminho do reino de Deus. Cantemos. Bom dia a todos vocês que estão ligados conosco, participando conosco da Santa Missa em Solar, aqui diretamente da Igreja de Santa Inês. E hoje nós celebramos o quarto domingo da Páscoa com o tema do Bom Pastor, né? E também nesse dia nós celebramos o 57º domingo pelo Dia Mundial das Vocações. Todos os anos o Papa estabelece um tema, e esse ano o tema são as palavras da vocação: tribulação, gratidão, coragem e louvor. Também nesse início de maio estamos iniciando o mês de Maria. Maria, nossa mãe. Vamos pedir à nossa mãe, Maria Santíssima, que abençoe as nossas famílias, todas as nossas famílias e principalmente os nossos irmãos que estão sendo vítimas dessa pandemia, para que ela possa ajudar na restituição da sua saúde, que possam voltar ao seu lar para o convívio normal com a sua família. Então vamos iniciar nossa celebração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Então vamos pedir a Deus perdão pelas vezes que não fizemos a vontade de Deus, pelas vezes que não reconhecemos Cristo como bom pastor, como a porta que vem nos salvar, nos libertar de todo mal. Peçamos a Deus perdão, confessando os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor.
Que Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Cantemos juntos o hino de louvor. Oremos. Ó Deus eterno e todo-poderoso, conduzei-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé no meio dos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. E vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e para os vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor. Graças a Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras. Repousantes eu vou, minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada
em minha vida faltará. Ao banquete em sua casa, muito alegre eu vou. Um lugar em sua mesa me preparou. Ele unge minha fronte e me faz ser feliz, e transborda a minha taça em seu amor. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se suportais com paciência aquilo que sofreis por ter feito o bem, isto vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isto fostes chamados. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias. Atormentado, não ameaçava. Antes, colocava sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre a cruz, carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes curados. Andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo, narrada segundo São João. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, que não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou:
Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Então, caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham neste momento pelas redes sociais, hoje celebramos o 4º domingo da Páscoa com o tema Jesus, o Bom Pastor. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos nos apresenta o discurso de Pedro. Pedro, que tinha um discurso muito forte, e aqui ele centraliza Jesus como Senhor. Deus se constituiu como Senhor, aquele que vocês o crucificaram. Ele sempre está lembrando a crueldade que o governo romano naquele tempo fizeram com Jesus, o crucificando. E nessa pregação forte, a comunidade pergunta para ele se vê com o coração sentido e pergunta para ele o que deviam fazer. E ele vai dizer: se convertam, mudem de vida e recebam o batismo para a remissão dos seus pecados. E no final do texto vai dizer que naquele dia mais de 3.000 pessoas receberam o batismo e começaram a sua vida nova em Cristo, sendo cristão e se unindo à comunidade. Então aqui nós vimos aqui ao mesmo tempo o batismo como início de uma nova caminhada. O batismo como o início, como fortalecimento da comunidade cristã. Assim também deve ser para a nossa igreja hoje. O batismo não deve ser só uma questão de tradição ou de costume, mas antes é o sacramento que nos consagra a Deus, que nos faz igrejas vivas, igrejas que nos coloca como membros atuantes, participantes de uma igreja viva do povo de Deus. E o evangelho, então, de hoje, nós vamos ver que apresenta a parábola no evangelho de João, nos apresenta a parábola de Jesus, o bom pastor. Aqui, essa parábola é muito importante, que ela mostra a unidade das ovelhas com o bom pastor. Porque as ovelhas que seguem o bom pastor, que reconhecem o bom pastor, ouvem a sua voz, conhecem Jesus, estão unidos, Essa palavra pastor aqui, que Jesus usou para mostrar, pegando da cultura daquela época, não quer dizer, como a gente pode entender hoje, o pastor exclusivamente aquele que está tangendo as ovelhas. Mas o pastor aqui, antes de tudo, significa alguém que tem autoridade para conduzir o seu povo. Então, o padre, ele tem autoridade, recebeu da igreja, o bispo recebeu, o papa recebeu de Jesus autoridade para governar a sua igreja, governar as suas ovelhas. O pai de família, ele tem autoridade para orientar e governar a sua família. Aqueles que foram eleitos pelo povo para os cargos, diversos cargos públicos, eles também são pastores, receberam a missão do povo de guiar o seu povo, de defender os interesses das ovelhas. Mas na realidade nós vimos que esses muitas vezes se tornaram lobos vorazes, que em vez de defender as ovelhas, estão acabando com as ovelhas. Isso é exatamente o que Jesus nos fala no evangelho de hoje. Então a primeira parte do evangelho de hoje, ele vai dizer que eu sou pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Quando o pastor chega no portão, o porteiro já conhece, abre e as ovelhas o acompanham, porque o conhecem. E os discípulos não compreendiam ainda quando Jesus falava isso, e ele vai dizer novamente, a segunda parte, eu sou a porta. Aquele que não vier por mim, não vai entrar no reino do céu. Então Jesus se configura aqui com a porta que protege contra as ameaças.
o contexto do Evangelho, ajuda-nos a entender o significado desta comparação com a atitude protetora de Deus. Jesus é a porta que defende e protege o rebanho contra os maus pastores. E quem são esses maus pastores? É o contrário do bom pastor. Se o bom pastor é aquele que oferece a vida por suas ovelhas, doa a vida por suas ovelhas, os maus pastores são aqueles que assaltam o rebanho e se aproveitam da fragilidade das ovelhas do rebanho. Consideram as fraquezas e as doenças do rebanho e oferecem curas milagrosas em troca de dinheiro. Conhecem o desejo de prosperidade do rebanho e oferecem promessas de riqueza em troca do dinheiro, dos dízimos, etc. São aqueles que percebem as fragilidades do rebanho e fazem propostas melhores de vida. Jesus os chama de assaltantes, de enganadores, porque promete o que não está ao seu alcance. O único que pode oferecer a vida em abundância é Jesus, o bom pastor, como ele conclui no final do Evangelho. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então, esse domingo do bom pastor nos faz compreender, de fato, quem é o bom pastor. Como é que nós vamos seguir o bom pastor? Quais são as exigências para seguir o bom pastor? Pedro, na primeira leitura, coloca o batismo como início dessa caminhada. Depois, o batismo nos chama a ser igreja, e na igreja nós participamos dos sacramentos, sempre ligado com o bom pastor, né? Com o sacramento e com a nossa caminhada, com o nosso testemunho como igreja, povo de Deus. Então essa é o sentido da palavra de Deus hoje, que nos fala como ovelhas, conhecer o bom pastor. Mas nós estamos vivendo hoje num mundo marcado pela tecnologia, por tantos fatores, que muitas vezes nós desconhecemos os nossos pastores, acreditamos mais nos discursos falsos dos políticos do que falam os nossos pastores, do que nos alertam nossos pastores. Será que nós somos ovelhas? Estamos ligados com o bom pastor? Somos ovelhas que seguimos o rebanho, que reconhecemos Jesus, o bom pastor? Ou somos as ovelhas rebeldes, que se deixam levar pelas fake news da vida, por tantos artefatos que a mídia nos apresenta hoje? E também neste domingo, no mês de maio, nós celebramos hoje, já há 57 anos, o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. O Papa Francisco enviou uma mensagem com o tema As Palavras da Vocação, onde ele escolheu 4 palavras-chave: a tribulação, a gratidão, a coragem e o louvor, para agradecer aos sacerdotes e apoiar o seu ministério, tendo como pano de fundo o texto evangélico da noite da tempestade no lago de Tiberíades. Desejo que a igreja percorra este caminho ao serviço das vocações, abrindo brechas nos corações de todos os fiéis, para que cada um possa descobrir com gratidão o chamado que Deus lhe dirige, e possa encontrar coragem de dizer sim, vencer a fadiga com a fé em Cristo e finalmente com o cântico de louvor oferecer a própria vida por Deus, pelos irmãos e pelo mundo inteiro. Então hoje a igreja nos propõe um dia especial, claro, não é só esse dia, mas nosso dever como cristão, rezar todos os dias para que haja mais vocações, né? Como Jesus dizia, a messe é grande e os operários são poucos. Então a nossa missão como igreja, como família, é estar rezando continuamente para que o Senhor envie mais operários para essa messe tão grande, que faltam poucos, que tem poucos padres, poucos ministros consagrados, poucas pessoas que se dedicam a anunciar a boa nova. Que Jesus, o bom pastor, nos abençoe, nos fortaleça a cada dia na nossa vida, e que Maria, Mãe de Deus, abençoe todas as nossas famílias, que a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, abençoe e conduzam para os prados eternos todos os seus filhos, todos aqueles que seguem o bom pastor, e que assim seja.
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, hoje, domingo do Bom Pastor, elevemos a Deus as nossas preces para que envie vocações sacerdotais e religiosas para toda a Igreja, vocações diaconais e vocações para tantos ministérios necessários para a Igreja e para a nossa comunidade. E a nossa resposta será: enviai, Senhor, operários à vossa messe, pois a messe é grande e os operários poucos. Guardai vossa Igreja e fazei com que nossas comunidades sejam sinais visíveis de vosso amor e vossa misericórdia, nós vos pedimos. Enviai, Senhor, operários à vossa messe, pois a messe é grande e os operários são poucos. Inspirai os ministros de vossa Igreja e que eles, como fiéis seguidores de Jesus, sejam misericordiosos, pacientes e cheios de bondade, nós vos pedimos. Enviai, Senhor, operários à vossa messe, pois a messe é grande e os operários são poucos. Iluminai os evangelizadores no tempo de agora, para que saibam unir o anúncio da verdade com respeito à liberdade, da justiça, com promoção humana, nós vos pedimos. Enviai, Senhor, operários à vossa messe, pois a messe é grande e os operários são poucos. Fazei brilhar em nossa vida de cristãos a face resplandecente de vosso Filho ressuscitado, nós vos pedimos. Enviai, Senhor, operários à vossa messe, pois a messe é grande e os operários são poucos. Senhor Jesus, bom pastor, em vossa bondade fazei que muitos jovens sigam o exemplo de Pedro e se disponham a ser pastores corajosos para denunciar as ameaças de morte e testemunhar a vida que vem da vossa ressurreição, nós vos pedimos. Enviai, Senhor, operários à vossa messe, pois a messe é grande e os operários são poucos. Então vamos agora juntos, vamos rezar a oração das vocações, a oração muito antiga, que muita gente conhece. Você na sua casa pode rezar conosco. Senhor da messe e pastor do rebanho, faze ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite. Vem e segue-me. Derrama sobre nós o teu Espírito, que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir tua voz. Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Desperta nossas comunidades para a missão. Ensina nossa vida a ser serviço. Fortalece os que querem dedicar-se ao reino na vida consagrada e religiosa. Senhor, que o rebanho não se perca por falta de pastores. Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres e ministros. Dá perseverança a nossos seminaristas. Desperta o coração de nossos jovens para o ministério pastoral em tua Igreja. Senhor da messe e pastor do rebanho, chama-nos para o serviço do teu povo. Maria, Mãe da Igreja, modelo dos servidores do Evangelho, ajuda-nos a responder sim. Amém.
sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra, trabalho do homem, e agora nos apresentamos para nos tornar o pão da vida. A vida por meu irmão, o vinho e o pão ofertamos, são nossas respostas de amor. Pedimos sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da vida do trabalho do homem, que agora nos apresentamos para nós tornar o vida. diante do altar, Senhor, entendo minha vocação, devo sacrificar a vida por meu irmão. Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação, devo sacrificar a vida por meu irmão. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Concedei, ó Deus, que sempre nos alegremos por esses mistérios pascais, para que nos renovem constantemente e sejam fonte de eterna alegria, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Vencendo a corrupção do pecado, realizou uma nova criação e, destruindo a morte, garantiu-nos a vida em plenitude. Por isso, unidos à multidão dos anjos e santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos, dizendo juntos a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja missionária, espalhada pelo mundo inteiro, que ela cresça na fé e na caridade, com nosso Papa Francisco, com nosso Bispo Dom Wilson e todos os ministros, catequistas, missionários e missionárias do vosso povo. Lembrai-vos,
Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida na esperança da ressurreição: Jacinta Alves de Souza, Domingos Alves de Souza, Maria Eleni Mendes, Antônio Vaz de Souza, Enoque Belarmino da Silva, Raimundo Inácio dos Santos e todos os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e foram vítimas dessa pandemia. Acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, seu esposo São José, com os santos apóstolos, Santo Inês e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração da misericórdia, do perdão, que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Dai-nos a paz. Felizes os convidados ao banquete pascal. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno, entreis minha morada, mas dizei a só palavra e serei salvo.
Ressuscitou o bom pastor, que deu a vida por suas ovelhas e quis morrer pelo rebanho. Aleluia. Oremos. Velai com solicitude, ó bom pastor, sobre o vosso rebanho, e concedei aos que vivem nos prados eternos as ovelhas que remistes pelo sangue do vosso Filho, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Então, mais uma vez, queremos agradecer a todos e a todas que estiveram compartilhando conosco a Santa Missa em seu lar, as nossas famílias. Obrigado por estar participando conosco e renovamos aqui o nosso convite para o próximo domingo, se Deus quiser. Estaremos aqui novamente transmitindo a missa, participando da missa em seu lar, ouvindo a palavra de Deus, fazendo a nossa comunhão espiritual, para que Cristo, bom pastor, seja sempre essa luz para guiar as nossas caminhadas e nos livrar de todo mal, de toda doença e toda pandemia. Vamos receber agora a bênção pela intercessão de Nossa Senhora e da nossa padroeira Santa Inês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora e de Santa Inês, nossa padroeira, desça sobre todos vocês, as nossas famílias, todos aqueles que estão ligados conosco, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Então fiquemos em paz, um bom domingo a todos e que o Senhor nos acompanhe.